Estou lendo um estudo do livro de Jó, a partir do capítulo 15, o segundo ciclo de discursos. O segundo discurso de Elifaz. Elifaz não abandonou a posição que assumiu no seu primeiro discurso, capítulos 4 e 5, de que Jó é um homem justo. A interpretação de 15 e 5 é importante aqui, mas agora ele mostra mais censurador de Jó porque ele se nega a aceitar o conselho dos seus amigos e a lembrar as bênçãos que Deus lhe concedeu. A falta de sabedoria de Jó e o seu discurso pecaminoso. 15, do 2 ao 16. Jó não está agindo como um homem sábio, com a multidão de palavras cheias de vento. Não é a primeira vez que essa repreensão é verbalizada. Além disso, ao exigir a justificação por parte de Deus e ao falar do poder destrutivo de Deus, como ele fez, talvez Elifaz esteja pensando em 12, 13 ao 25. Jó está sendo irreverente. Você sufoca a piedade. Versículo 4. Aliás, ele está verbalizando ideias que estão concretamente erradas. O versículo 5 provavelmente deveria ser traduzido por a sua boca aumenta os seus erros e a sua língua escolhe palavras astutas. Entre parênteses, confira Andersen. Elifaz não quer dizer, assim creio eu, que o discurso de Jó somente acrescenta mais sofrimento à sua iniquidade anterior pela qual ele está sofrendo, pois ele não crê que Jó seja um homem essencialmente mau. Confira 4:6. Ele quer dizer que a boca, a língua, CNBB, e os lábios, versículos 5 e 6, de Jó estão juntos conduzindo-o ao pecado. A sua própria linguagem o condena. Os seus próprios lábios depõem contra você, versículo 6. O mesmo ponto que alega que Jó não é sábio, mas está permitindo que a sua língua o leve a pecar. É destacado na segunda estrofe, do versículo 7 ao 16. Jó, apesar de toda a reivindicação de posse de conhecimento, não é o primeiro a nascer. O Adão, de cuja sabedoria insuperável temos tradições registradas em outros lugares do Antigo Testamento. Ezequiel 28, do 12 ao 13. Ele também não costuma ouvir o conselho secreto de Deus. Versículo 8. Como o antigo sábio que estava no Monte Santo de Deus. Ezequiel 28, 14. Ou mesmo como os profetas que assim têm acesso ao conhecimento e aos planos secretos de Javé. Jeremias 23, 18. Ele também não tem a experiência humana que os seus amigos possuem em virtude de sua idade avançada. É a falta de sabedoria. Elifaz alega com generosidade que está conduzindo Jó ao pecado. De forma que ele está dirigindo o seu espírito, sua ira contra Deus. Elifaz volta à sua afirmação anterior e declara que nenhum homem é totalmente inocente, pois nem mesmo os anjos, seus santos, são perfeitos. Versículo 15 e 16. Por isso, Jó precisa estar preparado e contar com uma certa medida de sofrimento. Versículo 16. O homem que é impuro e corrupto. Isso não é um insulto pessoal dirigido a Jó, mas uma declaração talvez extrema de aplicabilidade geral para os homens em contraste com Deus. 2. A vida miserável e o destino temível dos maus. 15, do 17 ao 35. Não está muito claro por que Elifaz decide desenvolver este tema. Alguns comentaristas que entendem que a essa altura Elifaz estava convicto de que Jó era um malfeitor, consideram essa seção uma prognosticação do destino guardado para os maus.
Outros que pensam que Elifaz se sente profundamente ofendido pelas respostas de Jó. Mas é possível também entender o poema de forma muito mais empática. Jó não está, Elifaz tem argumentado até aqui entre os homens verdadeiramente maus, e assim essa descrição é exatamente o que não se aplica a ele. Jó não sofreu, como Elifaz imagina que ocorre com os ímpios, tormentos a vida toda, versículo 20. E não está como ele maquinando maldade, iniquidade e engano. Versículo 35. Ele deveria reconhecer então que não está na comunidade do ímpio. BJ, versículo 34. E tomar cuidado para não se juntar a eles por meio da sua intransigência e da provocação a Deus. Versículo 25. Essa é, no entanto, somente uma leitura possível do poema, e não há dúvida de que na boca de outro amigo teria um significado totalmente diferente. Independentemente da função exata dessa passagem, ela é um estudo de caráter detalhado dos maus, no qual a primeira seção diz respeito à sua angústia interior de viver em constante medo da morte, e a segunda seção trata do seu destino final, a sua morte precoce. Embora Elifaz caracterize isso como o que os sábios declaram, devemos admitir que há uma boa medida de ilusões acerca dos dois temas do poema, e essa experiência, em geral, não serve para dar apoio ao retrato não convincente que Elifaz trata da situação. Letra B, o quinto discurso de Jó, 16:1 a 17:16. Esse é o discurso mais desarticulado de Jó até aqui. Depois da longa queixa que a essa altura se tornou o ritual de abertura de todos os discursos, Jó recita o que é basicamente um monólogo, interrompido de forma variada por apelos à terra. 16:18. A Deus e aos amigos. 17:10. É difícil seguir uma linha de pensamento, contudo há um tema novo nesse discurso. Jó se sente perseguido tanto pelos homens quanto por Deus. É difícil saber se ele literalmente sofreu abusos físicos, como os descreve. Homens esmurram o meu rosto. Essa é a linguagem convencional de sofredores inocentes nos Salmos. Salmos 22, do 6 ao 16, em que com frequência é metafórica. Jó pode estar se referindo em parte também aos ataques dos seus inimigos contra ele, mas que ele se tornou literalmente um objeto de zombaria dos seus conhecidos. Parece confirmado pelo relato bastante realista do seu sofrimento no capítulo 30. O que mais importa é que Jó se sente perseguido. Ele não sente somente que Deus fez dele o seu alvo, como já vimos, mas os homens também o perseguiram, pois ele parece estar sofrendo de forma merecida nas mãos de Deus. A sua aparência física se tornou uma testemunha contra mim. 16:8. Visto que a maioria das pessoas associa a doença à pecaminosidade, e os íntegros, em vez de se compadecerem dele, em virtude do seu sofrimento inocente, estão atônitos, supondo que Jó deva ser de fato um pecador horrível e o inocente indigna-se contra o ímpio. Jó, a quem ele considera ímpio, enquanto o justo persistente em seu caminho e o homem de mãos puras cresce em fortaleza. 17:8 BJ. Torna-se cada vez mais convicto de sua teologia. O discurso termina mais uma vez com o tom persistente da esperança. Minha esperança é habitar no Sheol. 17:13. 16:2. Pobres, melhor, enfadonhos exaustivos. Literalmente consoladores de problemas, que aumentam os problemas. Versículo 9 ao 14. A linguagem metafórica é especialmente rica. Deus é retratado como um animal selvagem,
um traidor, versículo 11, um lutador, versículo 12a-b, um arqueiro, versículo 12c, 13a, um guerreiro, versículo 13b, 14, Andersen. Versículo 11, Deus e os maus estão do mesmo lado e se uniram contra Jó. Versículo 18, sangue, se não for coberto, clama aos céus por vingança. Versículo 19, é difícil saber quem é a testemunha celestial anônima. Possivelmente é o próprio Deus em quem Jó confia para declará-lo justo no final. A JB oferece uma interpretação mais simples, que entende testemunha como o clamor do sangue de Jó que alcançou o céu, e traduz assim o versículo 20a. O meu lamento é o meu defensor diante de Deus. 17:3. Jó faz o seu pedido ao próprio Deus. Dá-me, ó Deus, a garantia que ele e sua vindicação final, pois a garantia para ele e sua vindicação final, pois não parece haver ninguém na terra que possa dar alguma garantia pela inocência de Jó. Se essa tivesse sido a intenção de Elifaz, no capítulo 15, ele não teria deixado isso muito claro. O versículo 5 é muito difícil. A NTLH traduz: como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. Versículo 8. Alguns eruditos consideram que esse o ponto alto do livro, como uma declaração de que a justiça é a sua própria justificação, Gordes, mas parece melhor enxergar aqui a relação à situação desesperadora de Jó, daquele que se considera justo. Versículo 13. O se dificilmente é hipotético, pois a morte dele parece iminente. Versículo 16, desceremos, a primeira pessoa do plural, nós desceremos, certamente é uma referência a eu e a minha esperança. A esperança foi esquecida atrás das portas do Sheol. Letra C, o segundo discurso de Bildade, 18, do 1 ao 21. Além da linguagem insultuosa com que agora são iniciados os discursos de Jó e de seus amigos, o discurso de Bildade está inteiramente dedicado ao tema do destino dos maus, visto que o discurso anterior de Bildade, capítulo 8, desafiou Jó a examinar a sua alma e lhe garantiu que, se ele é inocente, Deus não vai rejeitá-lo. Somente podemos entender que o presente discurso é uma forma de advertência a Jó acerca do que será o seu destino, se por acaso for verdade que ele não conhece a Deus. Para outros comentaristas, é evidente que, em virtude de Bildade não mostrar esperança alguma para Jó, e essa altura ele classificou Jó entre os maus, mas esse não é o significado obrigatório do texto. Ele certamente faz um retrato horrível da morte dos maus, com destaque especial para as atividades dos seres sobrenaturais, os demônios da morte, 11, 13, 14, que o assustam e o perseguem, versículo 11, e o levam ao Sheol, à presença do rei do submundo, o rei dos terrores, versículo 14. Letra V, 4b e c. Bildade compreende o considera arrogância em Jó, o desejo de conformar o mundo à sua vontade, sendo os fundamentos da ordem moral transtornados e deslocados para o bem de Jó. É verdade que Jó está clamando por um estremecimento dos fundamentos, mas somente dos fundamentos da ordem moral, em como são discernidos de maneira simplista pelos sábios e pela sua teologia da retribuição tão bem definida. Versículo 11. Os terrores são praticamente personificados como demônios da morte que atendem pelos homens de faminto e calamidade. Abel, duas faces da morte. Versículo 13. O primogênito da morte, provavelmente a doença. Versículo 14. Rei dos terrores, a morte personificada como dominador dos demônios
do terror. Versículo 15, a dispersão do enxofre ardente sobre a sua tenda talvez seja uma alusão ao tipo de desastre natural que caiu sobre Sodoma e Gomorra, ou uma referência às supostas propriedades desinfetantes do enxofre usado para limpar a sua casa, tenda, da sujeira que a sua maldade trouxe sobre ele. Versículo 16. As raízes e os ramos são metáforas semelhantes às que encontramos em 15:30. Os versículos 15 e 19 são desconfortavelmente semelhantes ao que parece o destino de Jó. No pensamento oriental, um destino pior do que a morte era morrer sem deixar descendentes, pois assim o nome da pessoa, a sua lembrança, versículo 17, desapareceria. Letra D. O sexto discurso de Jó, 19, do 1 ao 29. Esse discurso contém uma das linhas mais conhecidas do livro. Eu sei que o meu Redentor vive, versículo 25. Infelizmente, o texto hebraico desse versículo e do seguinte é extremamente difícil, de forma que a interpretação popular do texto dificilmente pode ser mantida. Não obstante, há um tom de esperança aqui expresso por Jó na sua vindicação futura quando ele verá Deus, uma afirmação ousada. Deus tem sido o seu inimigo e o atacou direta, versículo 6:12, indiretamente por meio da humilhação que Jó está sofrendo por parte dos seus familiares e conhecidos. Mas o discurso termina ao contrário dos discursos anteriores de Jó, não com desespero, mas com a confiança que só é atingida novamente no capítulo final. Capítulos 29, confira especificamente 31, a 31 e 35. Deus me considera seu inimigo, 19, 2 em diante, 2 a 12. Depois das repreensões costumeiras aos seus inimigos, Jó diz que de qualquer forma, mesmo que ele tenha pecado, isso não é da conta deles. É uma questão entre o homem e o seu Deus. E a função dos amigos é oferecer encorajamento em vez de se colocarem como juízes. Embora o sofrimento de Jó possa ser transformado em argumento de apoio à alegação de que ele é pecador, eles deveriam perceber o que Jó concluiu. Foi Deus que me tratou mal. Fez eu parecer um malfeitor ao me fazer passar por sofrimentos totalmente merecidos. Em seguida, o discurso desenvolve ainda mais o retrato de Deus como inimigo de Jó, quando Jó apela por justiça contra a opressão injusta com o grito violência. BJ, versículo 7, NVI, é injustiça. Ele não obtém resposta, pois o próprio Deus é o opressor. Jeremias 20.8. Ele clama a um universo surdo, entre parênteses Abel. Sente-se cercado e limitado. Versículo 8, 13 ao 27. Versículo 8 e também capítulo 13, versículo 27. Tornou-se ignóbil e desonroso. Versículo 9. Foi atacado como por um exército. Versículo 10. Durante toda a acusação é importante observar que Jó mantém a sua posição de que é com Deus e somente com Deus que ele tem de resolver a sua causa. Versículo 6. Foi Deus quem me tratou mal. É uma referência tanto ao seu sofrimento imerecido como à demora de Deus em declará-lo inocente. Versículo 7. Não há justiça. Isso não significa que Deus é injusto, mas que ele está demorando em trazer a justiça devido a Jó. 2. Deus separou os meus amigos de mim. 19, do 13 ao 22.
Jó se sente abandonado por todos os seus familiares e conhecidos, desde sua mulher, versículo 17, até seus irmãos, seus parentes, versículo 14, seus amigos, especialmente pelos 3 consoladores, e até mesmo pelos seus hóspedes, versículo 15a, seus servos, 15b e 16, e os meninos, versículo 18. Esse retrato comovente do abandono não é uma invenção. A sua doença não era somente temida como contagiosa, mas era considerada também um sinal de descontentamento e desprezo completos de Deus por ele. Por isso, a conclusão de Jó é: ele afastou de mim os meus irmãos, versículo 13. Versículo 20: escapei só com a pele dos meus dentes, mesmo que se tenha tornado um provérbio, a frase é ininteligível. Talvez queira dizer que escapou da morte por um triz, mas na realidade ele não está falando de morte. Versículo 21: os amigos, apesar de tantos conselhos, não demonstraram misericórdia. Confira 6,14. Versículo 22: nunca irão saciar-se da minha carne todos os que estão assaltando assim como Deus, como o sofrimento que lhe enviou. 3. Mas tenho certeza da minha justificação. 19, do 23 ao 29. Jó expressa o desejo de que o seu grito seja registrado, para que no fim, seja lá quando for isso, sua reivindicação de inocência seja confirmada. Ele está convicto de que isso vai acontecer e vai ver Deus do meu lado, melhor do que com os meus próprios olhos, e não mais como o meu oponente. Agora que ele expressou sua convicção, não importa quão inverossímil possa parecer, ele pode voltar-se contra os seus amigos e adverti-los a que parem de persegui-lo. Versículos 28 e 29. Versículo 24. Há algumas evidências da prática de gravar inscrições em pedra e então preencher essas letras com chumbo, v. Rowley. Independentemente do costume, é evidente que aqui se trata de um método de registro. Versículo 25. O meu Redentor, a linguagem é judicial. O Redentor é o defensor que vai ser o último a se levantar para falar na corte. Neb. Jó não diz expressamente quem ele espera ser o seu defensor. Talvez ele saiba, talvez não saiba que vai ser Deus. No momento, Deus é o seu inimigo, então a defesa não deveria vir de outro canto, mas por outro lado, sua esperança é que ele vai ver Deus do meu lado. RSV, versículo 23, 26 e 27. Versículo 26. Jó não está necessariamente pensando numa vindicação além da morte, embora sua linguagem de forma alguma descarte isso. A destruição da sua pele é o que já aconteceu. Não há referências a vermes. E a esperança parece estar no fato de que ele vai ver essa vindicação na sua carne, enquanto ele ainda está vivo. A preposição sem pode ser traduzida de diversas formas, em, na, ara e bj, e fora na nota de rodapé da NVI, mas Jó dificilmente teve a expectativa de uma existência sem corpo. Versículo 27. Talvez a linha deveria ser traduzida como Anab. Por o meu íntimo está sendo consumido pelo desejo ardente. Versículo 28b. A raiz do problema está nele. Jó é a causa do seu próprio problema. Letra E, o segundo discurso de Zofar, 20 do 1 ao 29. Zofar ficou enfurecido pelo fato de Jó defender sua inocência e agora irrompe com mais um discurso acerca do destino dos maus, que sem dúvida é dirigido a Jó.
Nesse segundo ciclo do diálogo, os amigos perderam a inventividade e todos tratam do mesmo assunto. Cada um faz um retrato forte e apavorante, e todos estes são oradores de primeira qualidade. Entretanto, mais uma vez, o discurso é inútil, impiedosamente irrelevante para a situação de Jó. Na sua fala, Zofar desenvolve 3 temas: a brevidade da alegria dos maus, a natureza autodestrutiva do pecado e a rapidez da destruição final dos maus. Como é transitória a alegria dos maus, 20 do 4 ao 11. A convencionalidade do discurso de Zofar é evidente já no início. Ele não somente apela para o que se conhece desde a antiguidade, mas também a sua insistência em que a alegria dos ímpios dura apenas um instante é claramente contrária aos fatos observados. Os maus é que prosperam, e nem sempre o seu período de vida é cortado ao meio. De um ponto de vista essencialmente religioso, talvez se possa observar que, mesmo que vivam muito tempo, a sua alegria não é mais do que momentânea, Salmos 37, 7, 3, mas quando essa compreensão evolui para uma doutrina inflexível, como parece ter ocorrido aqui, torna-se absurda. Versículo 6 não é o sermão de Zofar contra o orgulho que faz dele um falso profeta, mas o fato de aplicar a Jó, Strahan. Versículo 10. Existe aqui a ideia da justiça retributiva. Seus filhos terão de pedir esmolas aos mesmos pobres que em vão pediram ao pai deles. 2. O pecado traz a sua retribuição. 20 do 12 ao 22. O mal, mesmo que seja doce em sua boca, azedará no estômago, de forma que o fruto da maldade, as riquezas, será vomitado. Estão em forma de quiasmo, de maneira que o versículo 12 corresponde ao 18, o versículo 13 ao 17, e assim por diante, Anderson. O paradoxo do pecado é evidenciado em mais detalhes nos versículos 20. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará, versículo 22. Ele se tornou tão avarento que consumiu tudo em que conseguiu botar a mão. Assim não lhe restou tesouro que o salvará, versículo 20. 3. O final súbito dos maus, 20 do 23 ao 29. O paradoxo em tudo isso é que, no final das contas, Deus fará vir sobre eles as tremendas chamas de sua ira. O seu final será violento como na guerra, e as suas posses serão destruídas. No dia do julgamento, os céus e a terra se levantarão para testemunhar contra a sua iniquidade. Versículo 27. É notável como Anderson observa que a concepção que Zofar tem do destino dos maus mostra que ele é tão materialista quanto o homem mau e quem condena como tal. Não ocorre a Zofar que a perda da comunhão com Deus, que é o que causa tanto sofrimento a Jó, possa ser um dos castigos auto-infligidos dos maus. Para Zofar, tudo está no nível das posses ou da vida física. Capítulo 21, do 1 ao 34. Todos os 3 discursos dos amigos no segundo ciclo repisaram o tema do destino dos maus. O discurso final, o de Zofar, chegou a ponto de afirmar que os maus desfrutam dos resultados do seu pecado somente por um breve período e depois são eliminados abruptamente. Jó conclui esse ciclo de discursos negando a verdade dessas afirmações. Ao contrário, diz: os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. A rejeição da doutrina dos amigos por parte de Jó é igualmente extrema, mas a posição dele parece muito próxima da vida real.
No seu discurso pela primeira vez no livro, Jó está enfrentando os argumentos dos seus amigos de forma comparativa e direta. O seu estado de espírito está em segundo plano e ele não se dirige diretamente a Deus. No entanto, essas diferenças em relação ao padrão comum dos discursos não indicam uma evolução, mas somente uma mudança temporária de estilo. O ponto forte dos discursos de Jó continua sendo o seu apelo pessoal a Deus, e a sua característica emotiva se encontra no nível do sentimento de desespero que permeia grande parte deles. Assim, o fato de neste capítulo ele passar temporariamente para o plano do discurso mais racional não é sinal de melhoria da sua sorte, mas já é satisfatório ver que os seus amigos recebem respostas tão adequadas no seu território.